Hora da entrevista. E a gente continua a série de entrevistas sobre as profissões de sucesso na atualidade. E hoje trazemos aqui um bate-papo muito interessante sobre a carreira do profissional de biomedicina, professor professor mestre João Marcelo Oliveira, coordenador do curso de biomedicina do Claretiano. Uma excelente oportunidade para quem está com dúvidas aí em relação em que carreira seguir. Professor João Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar sobre a profissão. Que bom. Olha, professor, quero começar perguntando o que faz, um profissional biomédico. Perfeito. Primeiramente, bom dia para quem está ouvindo a gente e obrigado pela oportunidade de falar da minha profissão. Fico muito feliz com isso. Bem, o biomédico ele é um profissional que trabalha no laboratório clínico, na maioria das vezes, mas a gente costuma dizer que o biomédico é um profissional de multi-áreas. Então, você vai encontrar ele trabalhando dentro do laboratório de análises clínicas, dentro do hospital, dentro de clínicas de estética, clínicas de transfusão de sangue, clínicas de imunidade, a gente tem as clínicas de vacinação, os biomédicos também atuam nessas áreas, no empreendimento, enfim, até mesmo dentro de centros cirúrgicos a gente tem o biomédico fazendo a perfusão extracorpórea, Então a gente tem o biomédico trabalhando basicamente em várias áreas, se é que se pode falar assim, áreas da medicina. Ou seja, ele está em vários espaços aí, que a gente vai falar agora sobre os locais, e as áreas de atuação do biomédico, Fala pra gente, onde é que esse profissional pode trabalhar? Perfeito. O biomédico, a gente vai falar um pouquinho de biomedicina em Roraima, porque se a gente for falar da nossa realidade, ele é um pouco diferente de outros estados. Então, em Roraima, o biomédico praticamente atua dentro do laboratório de análises clínicas, seja como executor de exames ou até mesmo responsável técnico pelo laboratório e também como... E essa é uma função importantíssima, né, gente? A gente sempre fala que é uma função que leva o biomédico à fama, que é o que a gente fala assim, ele é um profissional que ele é referência dentro do laboratório porque ele que responde pelos laudos que ele libera. É para ele que se direciona todas as dúvidas da equipe, dos médicos. Os médicos, quando, por exemplo, tem alguma dúvida no exame, a primeira pessoa que ele pensa é em ligar para o biomédico para falar, olha, esse exame é assim mesmo, esse resultado é esse mesmo. Então, o laboratório é o primeiro lugar. Em Roraima está crescendo muito a área da estética, mas eu estou falando da estética avançada, a estética de procedimentos avançados. Que são muito, muito específicos e necessita de uma formação muito específica também, que é a biomedicina estética que a gente fala. Então, a gente tem um biomédico esteta. E esse profissional, ele está trabalhando com aplicação de uma infinidade de enzimas, o tal do Botox, o famoso Botox, que é uma toxina, fios de sustentação, vários procedimentos estéticos. E essa é a função também do biomédico. E essa é uma das funções dele. E em terceiro lugar, o biomédico está nos setores públicos, Tanto quanto no laboratório público, quanto na gerência de serviços públicos. A gente tem vários exemplos de biomédicos aqui que são responsáveis, um deles, por exemplo, é responsável pelos laboratórios do Estado. Então, ele faz toda a gestão dos equipamentos, dos insumos que vão para lá do Estado, por exemplo. Ótimo, muito bom. Professor, talvez o nosso ouvinte esteja fazendo essa pergunta agora. Será que tem o perfil para esta profissão? Então, fala pra gente aí, que competências são essenciais para quem deseja seguir a biomedicina como carreira? Perfeito. Eu sempre falo para os meus alunos que o biomédico ele precisa ser curioso, porque a biomedicina ela surgiu por uma demanda muito específica, Lá nos anos 60, os médicos saíam da universidade, eles não voltavam para ensinar os médicos que estavam entrando. Então, a biomedicina surgiu por isso. Ela surgiu porque precisava-se de pesquisadores e de professores para a área médica. E isso surge por uma demanda específica e a curiosidade é um dos principais fatores. Então, se você tem um profissional que é curioso, quer saber como que a doença surge, o que acontece em determinadas condições, isso é totalmente a cara do biomédico. E quando a gente pensa em matérias, assim, quais matérias eu devo ter afinidade? A química, a biologia, escrever bem é muito importante, falar bem também. Então, a biomedicina exige um pouco disso, um pouco de conhecimento de química, de biologia, muita biologia, na verdade.
E é isso, basicamente Então, essas são as habilidades. São as competências Isso. necessárias, outras habilidades a pessoa vai desenvolvendo, Vai desenvolvendo né? durante ao a longo, faculdade, né? exato. Verdade. Agora vamos falar da formação, né? Vamos Porque lá. o claretiano sai na frente aí, né? Com certeza. Oferecendo essa formação. Então explica pra gente aí, conta tudo, como é a formação do profissional de biomedicina no claretiano. Perfeito. Eu acho que muita gente já conhece essa história, mas é importante outras pessoas que estão querendo começar o curso agora conhecer, porque o Claretiano foi a primeira faculdade em Roraima a ter o curso de biomedicina. Se o senhor me permite ir fazer uma interrupção, antes a pessoa tinha que ir para Manaus para Exato. realizar, não é? O Roraima foi o último estado, né, brasileiro a ter o curso de biomedicina. Nós éramos o único estado que não tinha o curso. Tinha, que bom. E aí agora a gente tem a oportunidade, né? Exatamente. Eu cheguei em Roraima em 2013 e em 2016 a gente começou o processo de implantação do primeiro curso de biomedicina no Claretiano. E o nosso primeiro desafio foi encontrar biomédicos que soubessem ensinar, que fossem também professores. E o Claretiano, entendendo essa necessidade, que é importante não somente formar o biomédico como um profissional que está ali no laboratório, mas também aprender com pessoas que, além de saber executar os exames, sabe também ensinar. Então, o Claretiano trouxe uma formação para esses biomédicos, né? Formou eles enquanto professores também. E a gente tem orgulho de falar que o primeiro biomédico que nasceu em Roraima, que estudou em Roraima, estudou pelo Claretiano. Que bom, e lá que dentro, bom. E lá dentro a estrutura é totalmente focada nisso, né? Eles têm o curso, são 4 anos. 4 então, anos. No primeiro ano eles estudam disciplinas básicas, introdutórias. Depois vem o ciclo específico, onde eles vão aprender sobre as doenças. Logo depois vem a parte clínica do curso e, por último, os estágios, né? Perfeito. Então, é isso. Antes da gente adentrar aqui, né, para trazer informações de como que a pessoa pode conhecer aqui o curso de biomedicina lá do Claretiano, fala um pouquinho da tua experiência, né, como nessa carreira. Há quanto tempo atua? Como é a sua visão a respeito dessa carreira? Compartilha com o nosso ouvinte, talvez esteja aí aguardando, né, essa parte subjetiva mesmo, Sim, né? sim. Muitas pessoas têm dúvida de que curso escolher, né? E eu escolhi biomedicina lá no segundo ano do ensino médio por gostar muito de química e biologia. Perfeito. Né? Então, eu curtia muito essas matérias e acabei escolhendo a biomedicina por isso. E já era conhecido essa formação, essa carreira? Assim, nas grandes cidades, sim. Sim, né? Eu não sou de Boa Vista, eu não sou de Roraima. Então, assim, onde eu morava já era possível falar sobre ela e já era conhecida. Mas quando a gente pensa na biomedicina, é muito provável você pensar no profissional que é pesquisador, né? Exatamente. É um profissional que está ali na pesquisa científica. E é isso que nós fizemos muito no início da nossa profissão. Mas hoje, quando a gente pensa no biomédico em si, a gente está falando de um profissional de multiáreas, como a gente comentou agora há pouco. Então, quando eu comecei o curso, eu pensei realmente pensando assim, eu quero ser professor universitário, eu sempre quis isso, né? E o meu objetivo era ser professor e também coordenar um curso. Aí eu realizei esse sonho aqui, né? Como claretiano. Mas o objetivo era sempre esse, era poder passar esse conhecimento que eu tinha com isso. Perdão, há quanto tempo na área? No ano passado, fiz 10 anos de formado. 10 anos, então já tem uma longa carreira, né? Então você já percebeu as mudanças na área de atuação desse profissional. Sim, percebi. Eu vivenciei uma parte muito importante que foi quando, em 2011, o biomédico adentrou a área da estética. Então eu participei das primeiras audiências, apesar de não ser a minha área, eu participei dos primeiros momentos das lutas sobre a estética para o biomédico, né? E hoje a gente já vê essa área consolidada. E eu sempre compartilho com os meninos, olha, eu fui nessa audiência que vocês estão aprendendo sobre isso aqui, né? Eu estava sentado lá. E é importante essa experiência e compartilhar, né? Com os acadêmicos, com os discentes, né? Exatamente. Que motiva, né? Emociona eles, né? Exatamente. Estou conversando aqui com o professor mestre João Marcelo Oliveira. Ele é coordenador do curso de biomedicina do Claretiano. Falando um pouquinho sobre a carreira profissional da biomedicina. Até e agora, professor, vamos falar aqui, né, para quem deseja conhecer o curso de biomedicina do Claretiano e outros cursos, né? O que fazer aí para se inscrever e ingressar nesse início de ano? Dá tempo? Dá tempo. A nossa turma está prevista para começar, né, ainda no decorrer agora de fevereiro. Perfeito. A gente já está com uma turma aí disponível para o pessoal entrar. Todos os anos a gente vem abrindo essas turmas. E para tirar qualquer dúvida a respeito, né, do curso em si, a primeira coisa é ou pode ligar na faculdade ou entrar no site e aí fazer o processo de inscrição e o vestibular. E eu tenho dúvidas sobre o curso, com quem eu posso conversar?
eu gostaria de atender, né? Então, assim, se você tiver dúvida, chega na faculdade e fala assim, eu queria agendar um horário com o João ou com o Marcelo, que a gente está lá para não somente falar sobre o curso, mas para apresentar a nossa estrutura, que isso é muito importante. E é bom a gente enfatizar sobre a estrutura física do Claretiano, dar condições, né, para aprendizado desse acadêmico. Como que são os laboratórios, dão essa a bagagem, a bagagem mesmo. Quando a gente abriu o curso, a gente tentou a gente estudou, né, Roraima. Então, assim, quais são os microscópios que usam lá no HGR, que usam nos laboratórios particulares? Quais são? E a gente comprou material que se assemelhasse à realidade de Roraima, para não formar um profissional que não tivesse condição de atuar. Exatamente. Né? Então, a gente fez exatamente isso. E construiu a nossa estrutura pensando nisso. Necessidade regional Exatamente, mesmo, né? E, inclusive, é uma das cobranças que o MEC tem, né, sobre o curso. Eles perguntam sempre assim, o que é Roraima, né, para o curso de biomedicina? Daquele, né? Como que você, enquanto biomédico, contribui para Roraima? E é por isso que eu, quando estudei, não aprendi a fazer diagnóstico de malária. Mas os nossos alunos saem craques em malária, por exemplo. Perfeito. E é uma só das dezenas de doenças, né? Exatamente. Continuando aí nessa parte prática da coisa, né? Como é que as pessoas interessadas podem começar a estudar nesses cursos do Claretiano? Tem vestibular, você já falou, né? Estou sabendo que a faculdade também tem várias formas de ingressar no curso de graduação e para quem deseja fazer uma segunda graduação. Exatamente. Como proceder? O aluno pode entrar tanto pelo vestibular tradicional ou fazendo a questão do Enem, né? E quem tem a graduação, ela pode só solicitar a análise do histórico, que eles vão fazer o direcionamento todo, né? Então faz a análise do histórico e acaba fazendo o aproveitamento de disciplina, quando é o caso ou não. No caso da biomedicina, dá para fazer como segunda graduação? Que disciplinas que poderiam ser aproveitadas aí? Ou qual áreas, né, curso, que são afins, né, aí, que você pode, olha, talvez esse meu curso que eu já realizei aqui, né, pode ser aproveitado aqui no curso de biomedicina. Perfeito. Muitas pessoas, nós temos muitos alunos que são ou enfermeiros formados ou enfermeiros, ou ex-estudantes de enfermagem, né? Eles fizeram 2 anos de enfermagem. Migraram para biomedicina, ou então já estavam com o curso trancado e vieram para o Claretiano. É só trazer o histórico que a gente faz ver o que é possível aproveitar, né? Se tiver o histórico original, tudo certinho. Mas os cursos de biologia, de enfermagem, de química até, a gente consegue fazer aproveitamento de algumas disciplinas do ciclo básico. Ou seja, você não perde nada, não né? Perde, quase nada. Ele realmente chega no curso. Dá para aproveitar muito, né, gente? Professor, sim. Estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui, né? Fica à vontade aí para fazer, né, suas considerações, acrescentar mais alguma informação que o senhor considera importante aí para o nosso ouvinte, que talvez ficou encantado agora com a área de biomedicina. Perfeito. A gente acabou de passar por uma pandemia, né? E a pandemia pelo Covid-19 foi, com certeza, a maior dificuldade, a maior adversidade que o ser humano passou nesses últimos tempos. Foi, né? Mesmo. E uma coisa que eu sempre falo para os meninos é assim, olha, vocês são totalmente capazes, como foram, né, de atuar diante de uma situação adversa como essa. Eu fiquei super feliz quando eu vi o nome de ex-aluno meu em laudo, né? Olha, o Covid-19, presença disso, foi laudado por ex-alunos nossos. E aluno que formou na primeira turma. Então, assim, pra gente é muito bom saber que o nosso aluno está saindo, já está trabalhando, já está tendo experiência por conta da nossa vontade de ensinar e da nossa estrutura, né? Da estrutura que o Claretiano oferece. Perfeito. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do curso, né, tiver alguma dúvida e queira bater um papo aí com o professor João Marcelo, é só ir, né, se dirigir ao Claretiano, que você está lá, né, para acolher todas as pessoas que ainda estão aí precisando de alguma informação. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença. Sucesso com essa nova turma, né, de 2023. Que Deus abençoe o trabalho, viu? Amém. Obrigado. 10h14. Eu conversei aqui com o professor mestre João Marcelo Oliveira. Ele é professor e coordenador do curso de biomedicina do Claretiano. Gostou de conhecer um pouquinho mais da carreira do profissional de biomedicina? Espero que sim, né? Mas olha, se ainda tiver dúvida, acesse o site www.claretiano.edu.br. Tire suas dúvidas e comece 2023, né, gente? É claro, começando a formação de uma nova carreira.